Hoje eu vou apresentar para vocês como eu faço o meu projeto elétrico de uma residência simples. Quando eu vou apresentar um projeto elétrico, às vezes olhando assim parece que não dá para entender nada, mas o projeto elétrico é um projeto que você tem que fazer muito bem organizado, porque é um projeto difícil de ler e às vezes até de entender, tá? Principalmente para quem é leigo, ou às vezes se for um eletricista que não tem muita leitura, enfim, alguém que tenha dificuldade na parte de projeto elétrico. Mas primeiro, o que eu faço em projeto elétrico? Tá vendo esse símbolo aqui, ó? São as lâmpadas, certo? 1C30. O que significa? Todas as lâmpadas estão no circuito 1. Então, o circuito 1 eu utilizo para todas as lâmpadas. E cada lâmpada tem um nome: F, C, B, assim por diante. E aqui é a potência dela. Eu coloco 30 watts, né? Considerando que o cliente vai colocar uma lâmpada de LED, que hoje a maioria usa mesmo lâmpada de LED, né? Não se utiliza mais aquelas de 100 watts. Então, eu deixo tudo com 30, com exceção da marquise, né? Eu coloco lâmpadas de 15 watts. Beleza. Depois que eu coloco todas as lâmpadas e dou nome a elas, eu coloco as tomadas, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma tomada, tomada média, tomada baixa. Como é que eu sei? Eu tenho a minha legenda. Aqui eu tenho tomada baixa, tomada média, tomada alta, tomada do piso, assim por diante. Quadro de distribuição, ponto de luz, tá? Interruptor de uma seção, ou seja, uma tecla, né? Interruptor de 2 seções, interruptor de 3 seções, assim por diante. Depois que eu coloco todas as tomadas, que não tem muito trabalho, é simples, tá? Eu só tenho que posicionar corretamente onde eu tenho as minhas tomadas, eu saio puxando então a minha fiação. Por exemplo, esse cômodo aqui, ó, eu utilizo o circuito 2. Então todas as tomadas eu só vou copiando e colando, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aqui eu tenho uma lâmpada, então eu passo o circuito 1, certo? Por exemplo, aqui, ó, eu estou utilizando o circuito 4 nesse quarto aqui. Então todas as tomadas eu coloco o circuito 4, tá? No banheiro também circuito 4, assim por diante, é a mesma configuração. A diferença, por exemplo, quando eu tenho uma tomada aqui, ó, ela acende a lâmpada B. Então, dela sai o circuito 4 e acendendo a lâmpada B, certo? Fase, neutro e terra, beleza? Fase e retorno, ok? E quando eu tenho um chuveiro, olha, duas fases e um terra, fase, terra e um circuito único. Então, esse circuito que está aqui do chuveiro, o circuito 7, ele passa aqui, ó, circuito 7, vai passando, ó, veio aqui, ó, olha lá, circuito 7, até chegar no meu quadro de distribuição, sendo que esse quadro de distribuição, ó, tem um fio subterrâneo aqui, ó, um conduíte, certo? Ó, vem da rede elétrica, duas fases e um terra, certo? Dentro de um conduíte de 50 milímetros. Então, eu ligo o meu quadro de distribuição e saio distribuindo os meus circuitos. Por exemplo, esse banheiro aqui, ó, eu tenho um circuito 10 para alimentar o meu chuveiro. Então, 10, ó, ele passou por cima da lâmpada aqui, ó. Olha lá o circuito 10 aparecendo aqui. E para acender essa lâmpada, ó, eu tenho um circuito 1 vindo aqui do meu quadro e alimentando a minha lâmpada, assim por diante. Essa tomada aqui, ó, como ela está sendo alimentada pelo circuito 3, da mesma forma, do meu quadro tem que sair do circuito 3, na mesma configuração sempre, fase, neutro e terra, e eu consigo alimentar essa tomada aqui e essa daqui também. Beleza? A diferença quando é bifásico, para chuveiro ou ar-condicionado, tem duas fases e um terra. Olha aqui, ó, desse quadro aqui está saindo o circuito 1, eu consigo alimentar a minha lâmpada, certo? O circuito 5, ó, vou alimentar todas as tomadas, 5, 5, 5, 5, 5, 5, e o 9, ó, fase, terra. Eu consigo alimentar o meu ar-condicionado. Beleza? Assim por diante. Então, o projeto elétrico é um projeto que eu faço em etapas, eu não saio fazendo de cima embaixo. Não, primeiro eu faço por etapas. Eu faço o lançamento das luminárias, depois eu coloco tomadas e assim eu saio distribuindo os circuitos, beleza? Por último, eu faço a contagem. Olha, circuito 1, fase, neutro e terra. Qual que é a tensão? 127. Iluminação, eu tenho 4 lâmpadas de 15 watts, que são essas daqui, ó, 1, 2, 3, 4. E 9 lâmpadas de 30 watts, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lâmpadas. Assim por diante, eu somo, né? 9 vezes 30 e 4 vezes 15, a somatória, eu tenho uma potência de 330 watts. Circuito 2, eu tenho quantas tomadas de 100 watts? Lembrando que é um circuito fase neutro terra de 127. Eu tenho 8 tomadas de 100 watts. Então vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
eu devo ter colocado alguma tomada por aqui assim, mas enfim, 8 tomadas. Circuito 3, assim por diante. Aqui, ó, circuito 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai contando a somatória das tomadas, ó, 10 tomadas, então eu tenho 1000 watts, né? 10 vezes 100, 1000 watts, certo? Ó, e aqui, ó, eu vou ter os meus circuitos, ó, fase, terra, 6 milímetros, 30 amperes e 6000 watts, que é do chuveiro, certo? Aqui eu também tenho outro chuveiro, ó, e aqui eu tenho ar-condicionado, 1200 watts, certo? E aqui eu indico a fiação, é sempre padrão também, certo? Essa fiação aqui, inclusive, eu consigo fazer com 2,5, mas eu gosto de deixar com 4 milímetros. Eu não sei qual que é a intenção do meu cliente, se ele vai colocar um ar-condicionado mais potente, assim por diante, beleza? Então, o projeto elétrico parece que é o bicho de 7 cabeças, mas não é. É simples de fazer, você faz por etapas, com paciência, você consegue entregar o seu projeto elétrico aí, beleza?